Voltamos para mais uma aula de geometria espacial e o assunto da vez são as pirâmides. Bom, as pirâmides são definidas como figuras geométricas formadas pela reunião de todos os segmentos de reta que possuem uma extremidade no ponto V e a outra extremidade em um dos pontos do polígono ABCDEF. Então, assim, essa figura representa bem o que está sendo dito aí anteriormente. Então, aqui nós temos um vértice V, onde nesse vértice V eu ligo a uma figura geométrica que está contida num plano alfa qualquer. No caso aqui, nós tínhamos um hexágono, onde nós fizemos cada um desses pontos do hexágono tocar um ponto do vértice que está fora do plano alfa. Então, a partir daí, nós temos que ter um plano alfa, um polígono do tipo ABCDEF, contido num plano alfa, e um ponto V que não pertence ao plano alfa. Estabelecendo aí os elementos e a classificação, nas pirâmides nós podemos destacar os seguintes elementos. Colocando aí a pirâmide desenhada, nós temos a base, que é um polígono, no caso aí ABCDE, contido no plano alfa, está aí ele em destaque. Então, a base nossa é o nosso polígono ABCDE, no caso aí ele seria um pentágono. Temos também o vértice, que é o ponto V, né? O vértice, que é o nosso ponto V. Lembrando que esse ponto V, ele não está contido no plano alfa. Não, V não pertence ao plano alfa. Nós temos as arestas da base. Quem que são as arestas da base? São os lados do polígono que está contido no plano alfa. Então, nós temos A, B, o BC, o CD e o DE. Como sendo aí os lados. Então, AB, BC, CD, DE e EA. Esse aí são as minhas arestas da base. Além disso, a gente tem também a questão das arestas laterais. Quem são as arestas laterais no caso? Serão todos os pontos todos os vértices do nosso polígono, que está no plano alfa, ligados ao vértice V. Então, nós teríamos aí o VA, o VB, VC, VD, o VE, como sendo as arestas laterais. E além disso, a gente teria as faces laterais, aqui destacado de laranja, então seriam triângulos, né? No caso aqui nós teríamos nas faces laterais, como exemplo, a gente poderia ter o triângulo ABV e todos os outros triângulos que ali compõem. E por fim, a gente teria a altura, que seria a distância do vértice até o plano alfa, perpendicularmente falando. Então aqui nós temos a altura, que a gente está chamando ali de Hzinho. Bom, então agora a gente vai falar dos elementos e da classificação de acordo com a base que cada uma das pirâmides pode conter. Então, olhando apenas para base, a gente pode ter uma base que é um triângulo, uma base que é um quadrilátero, um pentágono ou um hexágono. No caso da base ser um triângulo, a gente vai ter uma pirâmide triangular. De um quadrilátero, a gente vai ter uma pirâmide quadrangular. Muito parecido com o que a gente fazia com os prismas, né? Os prismas também a gente classificava cada um dos prismas definidos a partir da sua base estabelecida. Então, aqui o pentágono, pirâmide pentagonal, hexágono, pirâmide hexagonal e assim sucessivamente. A pirâmide regular é uma pirâmide que tem um polígono que forma a sua base, que é regular. Então, a partir daí, a gente consegue definir o que é uma pirâmide regular. Então, aqui no caso, a gente tem uma base que é um quadrado. Se é um quadrado, o quadrado é uma figura regular. Então, nós teremos uma pirâmide regular. O polígono da base é regular, e neste caso, inscritível em uma circunferência de raio R, denominado raio da base.
Além disso, o apótema da base é o apótema do polígono regular, da base, também podemos chamar de M. Então, esse é o apótema da base, que é a distância entre o centro da minha circunferência que circunscreve a minha base até o meio de um dos lados dessa base. As arestas laterais são congruentes entre si e recebem a denominação aresta lateral. E as faces laterais são todos os triângulos isósceles congruentes. A altura relativa a esses triângulos recebe o nome de apótema da pirâmide, que é justamente essa altura que está aqui deitadinha na sua figura geométrica, que é um triângulo. Então, ele é a altura desse triângulo, não é a altura da pirâmide, não podemos confundir. Inclusive, a gente pode fechar aqui, ó, uma figura que é um triângulo retângulo, onde aqui eu posso colocar o apótema da base. E aí a gente vai ter o apótema da base, a altura e o apótema da pirâmide, que também pode ser chamado de G. O apótema da pirâmide recebe também o nome aí de G. Para isso, iremos destacar alguns triângulos importantes. Aí agora a gente começa a destacar esses triângulos. Lembrando que H é a altura, L é a nossa aresta da base, AB é o apótema da base, AL é a altura lateral. Aí a gente tem que o AP é o apótema da pirâmide e R, o raio da circunferência circunscrita na nossa base específica. Então, aí nós temos os destaques dos nossos triângulos para poder definir. Então, aqui seria o raio, aqui seria a minha aresta lateral e aqui seria a minha altura. Para esse aqui, eu teria aqui o apótema da base, aqui eu teria a altura e aqui eu teria a geratriz, que é nada mais nada menos do que o meu apótema da pirâmide. E por fim, eu teria um que seria dado como a aresta da minha base dividido por 2, a geratriz e a minha aresta lateral. Tá, aí são os 3 triângulos aí que merecem destaque, porque com eles a gente encontra muitos dos nossos problemas, eles são solucionados a partir da resolução desses triângulos usando o Teorema de Pitágoras. E aí, agora, a gente vai fazer uma seção na pirâmide. Quando um plano alfa intercepta todas as arestas laterais de uma pirâmide, dizemos que A', B', C', D' formada é uma secção da pirâmide. E se essa secção for feita de modo que o plano seja paralelo ao plano da base, então a gente vai falar que é uma secção transversal da pirâmide. E aí, nesse caso, a gente vai ter, dessa seção, eu vou ter 2 sólidos, uma nova pirâmide, semelhante à original, e um tronco de pirâmide, que daqui a pouco a gente vai falar um pouco mais sobre ele, tá? Então, aí eu teria esses 2 novos sólidos aí, um tronco de pirâmide, lá em cima eu tenho a seção da pirâmide, e eu tenho uma pirâmide menor, que é semelhante à nossa pirâmide original. Para calcular a área da superfície da pirâmide, é necessário que a gente entenda alguns passos. E o primeiro deles é entender que a área da base vai ser calculada a partir da área do polígono da base. Então, qualquer que seja o nosso polígono lá, no caso aqui uma pirâmide hexagonal, basta fazer a área do hexágono. Quando a gente faz a abertura dessa pirâmide para poder planificar, a gente percebe que a base fica aqui em destaque, mas a gente forma uma figura com a soma de vários triângulos. Então, na verdade, a área lateral é a área de todas as faces laterais somadas. E todas essas faces são, na verdade, triângulos. Então, basta eu fazer a área de um triângulo e multiplicar pelo número de faces laterais que ele tem para a gente poder chegar na área lateral. Então, a área total fica sendo a área lateral mais a área da base. Se eu tenho, por exemplo, uma figura do tipo regular, então a área lateral fica sendo a área de uma das faces vezes o número de lados da base. O modo de calcular a área total se aplica a todas as pirâmides, incluso as não regulares. No caso das não regulares, eu não posso utilizar essa ideia aqui, eu vou ter que calcular triângulo por triângulo. Agora a gente vai falar do tetraedro regular, que é uma pirâmide que apresenta 4 faces, sendo todas elas triângulos equiláteros idênticos. Então, ele é um sólido aí de Platão, ou um poliedro regular, e ele tem todas as faces idênticas. Nesse caso, a gente vai dizer que
todas as arestas da base e das laterais são congruentes e iguais a A. Neste caso, podemos encontrar a altura do tetraedro regular e a sua área total conhecendo apenas a aresta A. Tem que lembrar que o tetraedro regular é um dos sólidos de Platão, tá bom? E aí, como é que a gente vai fazer para poder calcular a altura do tetraedro regular? Podemos identificar na figura, ao lado, que é essa daí, que M é o apótema lateral do tetraedro regular e pode ser calculada como a altura do triângulo equilátero, que é justamente aquele G que a gente fazia quando a gente tinha uma pirâmide qualquer, né? Então, se a gente for pensar nesse M, esse M ele pode ser dado como A raiz de 3 sobre 2. E aí o que acontece é que R, sendo a medida de 1/3 de M, pois, se a gente for pensar, o G, ele é o nosso ponto gravitacional ali, né? Então, ele é o baricentro da face da base do tetraedro regular da figura. Então, quando a gente faz o cálculo dele, a gente vai chegar num triângulo que é um triângulo do tipo retângulo, onde a gente vai ter o H, o M e o R. Dá uma olhada aqui, é esse triângulo que está em destaque aqui, ó. Podemos destacar ele aqui, ó. Só para vocês enxergarem que triângulo eu estou pegando. Não vai ficar assim retinho, mas para vocês localizarem o triângulo ali dentro da figura. E aí eu posso dizer então que M ao quadrado é igual a H ao quadrado mais R ao quadrado. E aí a gente vai ter que o M já foi definido aqui anteriormente, como sendo A raiz de 3 sobre 2 elevado ao quadrado. Isso vai ser igual ao H ao quadrado e igual mais o R ao quadrado. Então, se a gente fizer o cálculo aqui, vai ficar H ao quadrado mais, e aí o R vai ser o valor de A vezes A ao quadrado vezes 3 sobre 36. E aí, quando eu faço a conta e isolo o H ao quadrado vai dar quanto? O H ao quadrado vai ser 3A ao quadrado sobre 4 menos 3A ao quadrado sobre 36. Colocando isso aí, tirando o mínimo, vai ficar que o H ao quadrado vai ser 36 no denominador. Eu vou ficar com 27 ao quadrado menos 3A ao quadrado. Então, o meu H, resumindo, vai ser igual a 24A, o H ao quadrado, 24A ao quadrado sobre 36. Isso aqui, se a gente fizer os cálculos rapidinho, a gente vai encontrar um H igual a raiz de 6 sobre 3. Então, esse é o valor do H, ou seja, da altura do meu tetraedro regular. E aí, a altura do tetraedro regular, informada aqui, já facilita para a gente poder chegar em outros cálculos. Para fazer a área da superfície do tetraedro regular, nós podemos planificá-lo. E aí, o tetraedro regular vai ter essa planificação. Então, podemos observar que o tetraedro regular possui 4 faces congruentes e que são triângulos equiláteros. Então, logo, sua área total pode ser calculada da seguinte maneira. A área total vai ser dada por 4 vezes a área de um triângulo equilátero, L ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. Como o L, para nós, é o próprio A, que seria a aresta dele, então a área total fica sendo, corto 4 com 4, vai ficar A ao quadrado, raiz de 3. Essa seria o modo correto de calcular a área total de um tetraedro regular. Bem tranquilo, bem direto, bem rápido. É só lembrar da área do triângulo equilátero que não tem erro.
E aí, para fazer o volume da pirâmide, nós vamos fazer do mesmo modo que fizemos com o prisma. Então, pelo princípio de Cavalieri, se duas pirâmides possuem a mesma altura e suas bases estão sobre o mesmo plano e têm a mesma área, então elas terão o mesmo volume. E aí, se eu pego um prisma reto de base triangular, só para poder fazer o recorte aqui, a gente vai encontrar que seccionando o prisma por planos de modo conveniente, temos as seguintes figuras. Olha só, a gente formou três pirâmides e as três pirâmides formadas de modo conveniente vão ter volumes iguais. Bom, se elas têm volumes iguais, então a gente pode dizer o seguinte, tá? Aí eu vou destacar aí as figuras formadas, e aí a pirâmide 1 tem o mesmo volume que a 2, e elas têm bases congruentes e a mesma altura. A pirâmide 2 tem o mesmo volume que a pirâmide 3, e 2 e 3 têm bases congruentes e mesma altura. Então, baseado nisso, a gente vai chegar na seguinte conclusão, que o volume de 1 é igual ao volume de 2, que é igual ao volume de 3. E aí, se nós temos esses valores pela transitividade, porque assim, o volume 1 é igual ao volume 2 e o volume 2 é igual ao volume 3. Então, pela transitividade, nós vamos chegar naquela relação dos volumes serem iguais. Bom, mas se os volumes são iguais, o volume do prisma é a área da base vezes a altura. Esse é o volume do prisma. Mas aí, se a gente for pensar na pirâmide, três pirâmides dessa vão nos dar exatamente o do prisma. Então, eu posso falar que o volume da minha pirâmide estabelecido vai ser dado por 1/3 da área da base da minha pirâmide vezes a altura. Então, é assim que a gente calcula o volume de uma pirâmide definida. Agora vamos falar um pouco do tronco da pirâmide. Como já foi dito anteriormente, o tronco da pirâmide vai surgir a partir de uma secção transversal, ou seja, tem que ser um recorte de um plano que seja paralelo à base do plano da pirâmide, da base da pirâmide. Então, quando eu faço o recorte, eu vou ter duas figuras novas, dois sólidos novos. Um que é o tronco da pirâmide e o outro que é uma pirâmide menor, que é semelhante à pirâmide original. Podemos observar que as faces laterais de um tronco de uma pirâmide são trapezoidais e as bases poligonais. Então, anteriormente a gente já tinha dito que o tronco da pirâmide surge a partir da secção transversal. Então, vamos mostrar aí, eu tenho uma base maior, tenho uma base menor, tenho o apótema, que seria a altura do nosso trapézio, temos a altura do tronco da pirâmide, e aí temos as arestas e as faces que são trapezoidais. A base maior é a base da pirâmide que gera o tronco da pirâmide. A base menor é o polígono formado a partir da secção transversal. E a altura é a distância que vai ser compreendida entre a base maior e a base menor. Tem que lembrar que o tronco da pirâmide possui elementos da pirâmide tais como aresta da base, aresta lateral, faces laterais e tudo mais. Caso o tronco da pirâmide seja obtido de uma pirâmide regular, então nós teremos um tronco de pirâmide regular. E isso é interessante porque aí as arestas laterais são congruentes. Então, se for um tronco de pirâmide regular, tronco de pirâmide regular, a gente vai ter o seguinte, a gente vai ter que as arestas laterais são congruentes, arestas laterais congruentes, e também nós vamos ter que as bases são polígonos regulares semelhantes. Então, as bases são polígonos regulares semelhantes. Então, sendo semelhantes, a gente pode, inclusive, usar critérios de semelhança para poder encontrar a área de um baseado no outro. E todas as faces laterais são formadas por trapézios isósceles. Então, as faces laterais serão calculadas a partir de trapézios isósceles. Também facilita bastante. E aí, então, a gente chega que, para calcular
por exemplo, a área da superfície do tronco da pirâmide, basta a gente planificar essa pirâmide. Então, a gente vai encontrar que a área total vai ser nada mais, nada menos do que a área da base maior mais a área da base menor mais a área lateral. Lembrando que a nossa área lateral vai ser baseada nos trapézios. E para calcular o volume da pirâmide, nós vamos apresentar apenas a forma mais usual, que seria de fazer o valor da pirâmide maior, que seria a original, menos o volume da pirâmide menor, que vai ser subtraído. Então, nós teríamos o tronco da pirâmide. Caso não tenhamos aí condição de fazer a pirâmide original, então um modo de se fazer o volume do tronco seria utilizando a fórmula do volume do tronco da pirâmide, que é dado por pega a altura do tronco, divide por 3 e multiplica isso pela área da base maior mais a área da base menor mais a raiz da multiplicação entre a área da base maior com a área da base menor. Então, caso não tenhamos condições de calcular o volume do tronco de acordo com o modo onde você pega o original, a pirâmide original, e subtrai o volume da pirâmide menor, que vai ser retirada para tirar o volume do tronco, então a gente vai ter que recorrer a essa formulazinha, onde o A, Bzão, é a área da base maior, o A, Bzão menor seria a área da base menor, área da base menor, e o HT seria nada mais nada menos do que a altura do tronco. Então, com essas informações aqui, a gente também consegue calcular o volume do tronco. Gente, era isso, obrigado e até a próxima aula.